Mas vamos falar do Patriots, é uma novidade pra gente, mas assim, uma novidade positiva. Lembrando que no começo do campeonato eles não estavam tão bem. Todo mundo achava que Vrabel ia ser mais do mesmo do que foi Gerald Mayo ano passado, né? Vamos lembrar disso. Mas a pergunta que fica, Manop, eu vou perguntar primeiro a você. Esse Patriots consegue rivalizar, ameaçar o seu pai? Painho, É painho, pô, painho. velho, eu não. O Bills, o Eu Bills. acho assim. Eu acho que não, certo? Mas assim, o calendário dos Patriots, meu amigo, os dois últimos jogos foram New Orleans Saints, foi Titans, os dois piores do campeonato. E agora vai pegar o Browns, pô. Meu irmão, é uma mãe, pô. Aí, mas assim, o Bills é muito mais time, claro, lógico. Assim, Leitinho tá super feliz, CVP tá super feliz, Dan tá super feliz, essa legião todinha Caio de caba também tá super safado feliz que tem no aqui. Caio grupo, tava falando aqui tá também. tudo feliz. Mas eu quero ver esse time contra um time bom, pô. Entendeu? Então vamos ver, vamos ter calma. Próximo jogo provavelmente vai ganhar. O time está empolgado, o time está confiante, o Drake May está jogando muito, certo? Ó, Mas mano, ó, vamos pra tu, ver vice. um jogo de Isso aqui, ó. verdade. Isso aqui foi pra tu, vice. Não, beleza, se ele quer comparar o Miami, para dizer que o Browns é bom, então beleza, você vai jogar contra o campeão do Super Bowl agora, o Browns. O Browns vai ser campeão. Eu tô 31 pontos no Miami. Meu amigo, o Miami tá jogado. O Miami tá jogado, tá jogado é barata lá. Galvão, Galvão, Não, Galvão. o jogo do Patriots é dia 9 de novembro contra o É. Tampa Bay Buccaneers. Eu não tô falando que ele tem que ganhar, não. O jogo é lá em Tampa. Mas é como o Patriots vai se comportar nesse jogo. Aí vai Pois ser um é, tem que termômetro. ver isso, Porque, pô. como Manda falou, vai pegar Browns agora, depois pega o Falcons em casa. Que é um confronto chato. Mas não é um confronto de nível, né? Eu Hard, sei que né? vocês vão citar o Buffalo Bills, mas é um parâmetro, claro, mas é rivalidade divisional. A gente quer ver um jogo contra um time bom que não seja seu rival, tá ligado? E como o Belinho falou aí, tá muito doido, pô. Tá uma loucura, entendeu? Então vamos ter calma, Não, pô. semana passada eu falei. Eu entendo Ou isso semana passada aí, foi mas atrasada. vamos ter Eu, será calma, que, pô. eu falei, será que o Patriots. Eu vejo o mundo, eu falei, existe um mundo que daqui a 3 semanas o Patriots é líder da divisão. Com uma semana, pô, o Bills foi lá, perdeu pro Falcons. Não, mas vamos O lembrar o Patriots foi lá e seguinte. meteu. Hoje, vamos lembrar o seguinte. Vamos com calma aí. É por isso que eu tô perguntando se pode amassar ameaçar o Buffalo. Porque vamos lembrar que o Buffalo tava de bye nesse jogo, dessa semana Mas já agora. era líder antes o Patriots. Não, eu sei, por causa do divisional, mas assim, o Bills pode empatar com o Patriots, tá certo? Vai ficar atrás por causa da questão do confronto e na questão da divisão também, né? Porque o Buffalo tá com 2-1 e o Patriots está 2-0. E aí essa pergunta é exatamente essa, porque assim, deixa eu dar uns dados aqui para vocês, que era uma coisa que era um calo do Patriots, tá? O que é isso que tu tá fazendo aí, Manopla? Para de bater, peste. Eu? Quem é que tá batendo? É tu, é? Acho que É sou eu, pô, Chico? foi meu teclado. Aí é foda, bicho. Tá vendo tu? Eu pensava que era Manopla, tava assim, ó. Manopla tava com a cara de que tava fazendo traquinagem, tá ligado? Vai, Aí, fala assim, aí. deixa eu dar os números aqui. O Patriots ano passado, jogo passado, tiveram 177 jardas terrestres contra o Titans. Beleza, foi contra o Titans. Mas era um time que não tinha esse jogo corrido. Vamos lembrar que Stevenson não era aquele cara que a gente podia confiar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, Chico, você que confia muito em Stevenson, ele é o cara para se manter desse jeito? Ou contra times mais complicados ele pode dar uma travada e acabar atrapalhando o bom Drake May, que assim, lembrando a seu CVP, a seu Leitinho, principalmente, que eu sempre falei que o Drake May era bom. Eu não falei que ele era excelente, mas eu sempre falei que ele era bom. Mas um QB bom, o problema é esse. Quando faltam peças, quando falta o jogo corrido, acaba se atrapalhando. E aí, Chico, a pergunta é essa.
se tiver sem Stevenson, sem o Henderson aí, que ele tá falando que eu ia falar do Henderson depois. E aí? Não, acho que para todo QB, o running back é importante, né? O jogo corrido é importante. Eu não confio em Stevenson porque ele é aquele cara que, numa hora importante, ele vai lá e solta a bola, fumble e tu perde o jogo. Então, eu acho que o Patriots não pode confiar nisso. Mas acho que Drake May é confiável para carregar o time num dia que Stevenson estiver mal. Entendeu? Ele tem sido muito preciso. Né? No último jogo aí ele só errou 2 passes no último jogo. Tentou pouco, Sim. mas também só errou 2. Né? Acho que foram 23 passes tentados, acertou 21. Tu acha isso é pouco, é? Tu acha que isso é pouco? 23 tentados? Pouco, pô. É pouco. Hoje em dia Eu a não turma achei tenta pouco, 30, não. 35. É, Não, pô. mas é porque eles correram Assim, muito pouco a bola. É isso que eu tô então, dizendo, quando eles você correram tenta muito com a 21, bola. 23, é porque você correu 25, 30 vezes com a bola. Né? Hoje foi muito mais aqui. Hoje foi muito mais. Ontem mesmo o Drake Baker Mayfield tentou mais de 50 passos, pô. Já é um número muito alto. Mas enfim, Drake May tem sido muito preciso. Ele vem quebrando recordes até para QBs novos e tal, no primeiro ano de carreira. Tem um aqui, ó, que ele é o terceiro QB com o rating maior de 100 em suas 4 primeiras partidas fora de casa, que isso é um fator importante, de uma temporada, junto com o Dan Marino, né? Sim. E outro craque, Dak Prescott, em 2016. Né? Mas Dak Prescott tinha o quê? Que a gente falou agora? Jogo corrido. Então, para um Jogo QB corrido. novato ter um jogo corrido que trabalhe bem é fundamental, né? Ajuda muito, né? Ajuda demais, ajuda demais. Eu tô considerando o Drake May novato, eu sei que ele é segundo anista, mas eu falo assim, uma temporada completa é a primeira dele, pegando do início e tal, e o time montadinho lá para ele. Mas eu não confio em Stevens. Em resumo, eu não confio, eu não gosto dele. iFood, eu peguei o filho primeiro e agora eu tô pegando o pai do pai para falar e perguntar a você vendo de outro ângulo, uma pessoa que domina contra o Buffalo Bills, se você acha que esse Patriots pode ameaçar esse Bills que, obviamente, você enfrenta mais ele nos playoffs e ganha com uma certa facilidade, né, obviamente. Não foi tanta fácil assim na última temporada, vamos lembrar isso, nos últimos playoffs, né, em janeiro. Mas, olhando para o Bills na sua potência máxima, nas suas oportunidades, e olhando o Patriots também na mesma coisa, nas suas potências máximas, nas suas oportunidades, o Patriots consegue tirar essa liderança do Bills dos últimos aí 5 anos, né? Nos últimos 5 anos aí. Eu repito o que eu disse hoje. Eu acho que o Bills ganha a divisão. Ainda ganha. Eu não acho que o Patriots ganha a divisão. Não é por nada, é porque eu acho que vai ter um momento, uma hora aí do meio para frente, que vai se apertar, vai se afunilar mais as coisas, e eu acho que o Bills tem mais time para ganhar a divisão pro Patriots, é só isso. Eu queria falar para Leitinho. Leitinho, eu não sei que jogo tu tá vendo do Patriots não, mas Henderson deu 2 toques na bola para 5 jardas, tá? Stevenson correu 88 jardas. Vocês são muito engraçados, velho. Na moral. Eu não entendo esse bicho, não, porque eu falei de Stevenson, porque ele foi bem. Meu Deus do céu, velho. Aí o cara veio falar de Henderson, bicho. Aí é ruim, né? E detalhe, o que eu tava falando, Chico, foram 24, né, tentativas de passe, porque teve um passe que foi com o Dobbs, e foram 36 tentativas, e foram 36 tentativas terrestres. Correu muito com a bola. Correu muito. E aí, mas também, por conta do Titans, não dá pra ver nada não, velho. Foi mal, porque o Titans não é que ele é o último, ele é o abaixo do último, pô. É no subsolo pré-sal. Ó, Caio virou. Manopla, lê aqui um negócio que Caio virou meu torcedor do Patriots favorito agora. Caio, é tu na terra e Deus no céu, vice? A real, esse não é o ano. Precisa melhorar a defesa e tudo mais. Mas acho que o importante para essa temporada era que o head coach e o QB e tá mostrando que temos os dois. A divisão tem o quê? Tem um mundo, sim, pela tabela. Certíssimo, pô. Falou tudo, resumiu, perfeito, resumiu tudo aí. A minha resposta tá por aí também. Eu acho que o Patriots ameaça pela tabela. Mas se fosse para palpitar, escolhe ou morre, é Buffalo Bills, pô. Não tem como, né?
Porque eu tava falando, Chico, que assim, os dois estão iguais, porque assim, os dois vão estar provavelmente com a mesma quantidade de vitórias e derrotas até se enfrentarem novamente, Buffalo Bills e Patriots. Só que a probabilidade é que o Bills, principalmente agora que teve o bye, ele se ajeite, né? Ele se ajude, vamos dizer assim, porque ele não estava se ajudando, tá certo? E se ajeite para o que estava no começo da temporada. A gente tem que lembrar que a NFL, por mais que eu diga sempre, e vamos lembrar sempre, não desiste de um jogo de NFL, tá certo? É uma oscilação muito grande durante a temporada. Então, você lembra dos times que estavam bem no começo da temporada, tipo assim, naqueles primeiros 3 jogos, aí você vê os últimos 4, como é que foram. Então, você vê uma oscilação grande. A gente falou aqui de Carolina Panthers, a gente falou aqui do Eagles, que está jogando mal, a gente vai falar já já do Chiefs, que começou mal pra caramba, e hoje a gente vai falar já já se ele voltou a ser o malvadão. Então, assim, eu concordo com o nosso grande Caio, de que esse ano tem que, primeiramente, estabelecer um time, tá ligado? Tem que olhar para a defesa, tem que olhar para o QB com carinho. Como você mesmo falou, Chico, tem que olhar com calma, tem que dar calma para ele, porque ele tá bem agora, mas ele vai oscilar e é normal, tá ligado? Então, assim, não é para também demonizar o cara, porque ele vai ter os problemas dele, que ele teve ano passado, a gente vai lembrar disso. Ele não foi 100% ano passado, ele foi aquela oscilação. Ele foi bem no começo, aí depois deu uma caída, aí depois teve a lesão, aí voltou bem depois de novo e tá bem agora nesse momento. Então, é uma gangorra. É isso aí, volta né? que o comentário de Arthur aí, é isso Agora, aí mesmo. Acho que é um pouco do que Caio falou, né? Conseguir voltar a competir. Quando você olha e diz, pô, eu encontrei meu treinador, encontrei meu quarterback, agora eu tenho um rumo a tomar. E esse é o Patriots. Eu sei que a torcida eles tiram onda, mas ele sabe que esse não é o ano do título. Ele sabe que quando chegar na hora H num playoff contra um time contra o Kansas City Chiefs, é muito provável que o Patriots não aguente. E outros times também, o próprio Buffalo Bills, rival deles. Eu acho que não pensa nem Mas chegar claro no que nível gera uma do expectativa no Chiefs. torcedor. Isso, Arthur falou isso aqui, ó. O foco do Peters esse ano é jogar bem o suficiente para voltar a ser um chamariz de bons jogadores. Qual jogador estrela queria ir para lá nos últimos 3 anos? Eu ainda vou mais para trás, viu? Nos últimos 5, tá? Nos últimos 5 que Brady saiu. Quando o Brady saiu todo mundo, viu? Vamos lembrar disso, que o Bill insistiu nos jogadores que não deram certo, tá? Jogadores ruins, jogadores que eram promessas na cabeça dele. Vamos lembrar que ele draftava botando um cachorro no computador. Vamos lembrar disso. E todo mundo ficava pé da vida com ele, não era não? Então, assim, eu concordo 100% com o Arthur, ele tem que voltar a chamar jogadores bons. Por mais que Diggs esteja bem, Diggs não é 1/3 do jogador que ele foi, tá? Diggs não é 1/3 do jogador que ele foi. E não tá nem ele não perto consegue ter aquela daquela consistência média. que ele tinha, né? Ele não tem a consistência. Pô. Ele joga um jogo bem, depois cai. E a tendência agora é só passar os anos e piorar, né, velho? Aí Daniel Xisto botou aqui, ó. Algo que eu notei e foi interessante, pela primeira vez a live apareceram para mim com anúncios. Isso é um sinal que o canal está começando a ter relevância. É isso mesmo, doutor. Peraí, É rapidinho, exatamente isso. deixa eu só, eu estava até escrevendo para ele aqui, porque eu entrei no grupo do WhatsApp e Daniel estava colocando. Não, o comentário, naquela questão de Teacher Sunday, para deixar explicado, Berinho. Então, o comentário na live tá errado, quem ganha a divisão, não sei o que tal, lá. Daniel, o que acontece é o seguinte, o comentário que eu coloquei lá é Teacher Sunday dizendo que ele ganhando, que vale, adianta varrer a divisão. Se varrer a divisão, ganha a divisão. E a gente disse não pode, ele pode ganhar os 6 jogos da divisão, certo? Os 6 jogos, o 49 pode ganhar os 6, digamos assim, depois ganhou mais 4 jogos, e perdeu o restante, um exemplo. Ele vai ter 10 vitórias. Se o Rams tiver 11 vitórias, mesmo perdendo, tendo menos jogos de vitória de divisão, 11 vitórias, quem vai ganhar a divisão é o Rams. Não tem nada a ver com classificação, não. A classificação para playoff são os campeões da divisão. Vale só uma correção aqui que a gente falou. E na hora da tanta informação, né? A gente chegou a falar que quando empata na divisão,
O que vale é o confronto divisional, mas não é. Primeiro é o confronto direto. E aí, Não, se pô, ficar corrigiu. 1 em 1. Corrigiu, Peraí, foi? vamos lá. Então eu falei certo. Não Falou, você falou Prim- certo. Primeiro, Por eu exemplo, falei certo. se Niners e Rams, cada um ganhou um jogo entre eles, e eles terminam empatados, Sim, pô. aí sim vai para o número de divisão. Já que a gente tinha falado, até Bitoca falou também, e eu também, que primeiro era a divisão. Não é, primeiro é confronto direto, Não, sempre. primeiro é confronto direto. Primeiro é confronto Mas direto, o que eu depois tô, correr. o que eu tô falando é de que ele estava colocando como se a gente tivesse colocando que o campeão da divisão, se em outras divisões tivesse mais vitórias que ele, entendi. tirava ele, entendeu? O campeão da divisão. Não. Não. O campeão da divisão entra no playoff de todo jeito. Ele pode ter É. negativo, ele pode ter menos vitória, pode Ele até tem que como ter, o Falcons. ele tem que ter um maior número de quantidade de vitórias em relação aos outros da mesma divisão. Você Isso, entendeu? por É exemplo, isso. o É exemplo o básico. que Teacher Sunday colocou, que o Falcons foi para playoff com campanha negativa de 8, o segundo colocado, eu não tenho de cabeça, mas o segundo colocado provavelmente Qual foi o ano, ou Chico? teve- Qual foi o ano? Qual foi o Eu ano tô que com você ele aqui falou, Chico? aberto, foi 2022. Pronto, quando foi o 2022. segundo colocado? Tinha quantas vitórias? Eu vou dizer a você Tô- agora. Tava Vou dizer a aqui você aberto agora. no meu, mas ele tá atualizando a página. Ó, Mas se eu não me Mas engano deve- foram... Foi quanto? Diz aí. Calma, a gente vai falar, Veja foi aí. mal. Porque se Foi eu tiver 7 errado- vitórias, 7 e 10. Todo mundo ficou 7 e 10 e Pronto. só o Tampa ficou Pronto. 8 e 9. Eu tô Entendido, olhando aqui Daniel? agora. Depois dá um alô aí, Daniel, para ver se tu entendeu aí. Eu vou dar um print para ele aqui. Eu vou dar um print para ele aqui, iFood, para ele poder entender o que é que a gente tá falando, botar lá no grupo da gente do WhatsApp. Por favor, @TD da resenha. Ele pegou no meio do caminho e o que a gente disse foi, não tem nada a ver a questão da divisão. É a história do seguinte, que Tite Sunday estava colocando, pelo menos o que a gente entendeu aqui, Entendeu? né? E que depois ele ficou falando, não, porque faltam 3, não sei o que tal. Veja, o que ele falou era ganhando a divisão. Não adianta ganhar todos Não. os jogos da divisão. Se o E perder o resto. outro time tiver mais que vitórias que ele no final, entendeu? Mais vitórias totais, vai classificar o outro time. Agora, se tiver empatado no número de vitórias totais, aí vai para o desempate. Primeiro é o confronto direto, como o Beirinho falou, depois a vitória no divisional. Ao recorde e por de aí vai. divisão, É essa a exatamente. questão. Coloquei lá o print, para quem tá lá no grupão, coloquei lá o print da divisão de 2022, como é que tava, e tem todas Isso. as estatísticas lá, e aí você vai ver que na divisional estavam empatados Carolina e Tampa Bay, 4-2 cada um, mas Tampa Bay tinha 8 vitórias e Carolina tinha 7. Por isso que só ele foi o isso. campeão de divisão e os outros não entraram nem sequer para perto do wildcard. Tá Agora, certo? Só pra poder... por óbvio que quem ganha 6 jogos na divisão tem uma tendência, uma possibilidade de no final ter mais vitórias do que o segundo ou terceiro colocado. A não ser que a sua divisão seja uma nova divisão com Titans, Jets e Miami Dolphins. Ó, pra você ter ideia, E aí tu vai Thiago, fazer nesse ano- 6-0. Nesse ano, tirando o Tampa Bay, que teve 8 vitórias, ninguém que teve 9 ou 10 entrou. O resto, Minnesota 13 vitórias, Dallas 12 vitórias, Filadélfia 14 vitórias, São Francisco 13 vitórias. Ou seja, esse aqui nem sequer com 12 entrou. Não, 12 entrou Dallas, desculpa, entrou Dallas com 12. Então, meu amigo, é pau, né? Cada temporada muda, depende da uma divisão, as depende de como divisões. é que tá, depende de como é que tá. E aí, por isso que eu as disse coisas. que aquele playoff picture lá de Jesiel é muito precoce, muito mesmo. Muito Porque, irmão, precoce. só lá pra semana 13, 14 que a gente vai começar a realmente ver como vai ficar isso aí. A gente pode considerar a semana 8 como metade da temporada, vamos dizer assim. A semana 8 é metade da temporada, pô. Ainda vai demorar. porque são Ou 17, seja, a gente ainda tem mais de 60% da temporada para acontecer. Então a gente não 9, pode na verdade. considerar. São 18 Não, mas agora. são 9 semanas, mas são 8 jogos para cada time, pô. São mais 8 jogos para cada São time. 18, mais Mas são 17 total agora? Então, 17, mas são enfim, 17 no total. A gente tá 17 próximo da jogos. metade, né? Oito Eu e tô meio, falando metade, mais ou menos metade, porque é exatamente isso. Porque o certo seria a semana 8,5, é como o tá falando. Eu tô botando a semana 8 exatamente para uma questão de parâmetro, entendeu? Mas tem gente que já tirou bye e tem gente que não tirou bye.
entendeu? Então tem gente que ainda vai fazer muito mais jogos. Por exemplo, o Bills, que a gente tá falando aqui, o Bills ainda tem muito jogo para fazer, pô. Tá ligado? Então, assim, Essa questão de desempate aí, o pessoal tá até comentando lá A gente vai comentar quando estiver mais próximo dos playoffs, gente. Mas só corrigindo, Leitinho, depois de confronto direto, divisão, sim. Depois jogos em comum, tá? Aí depois que vem os exato, confrontos de conferência. exatamente. Porque senão você tira exatamente aquilo que a NFL gosta mais, que é aquela situação de eu ganhei de você. Então, por isso eu tenho direito a estar na sua frente. Entendeu? É Isso. mais ou menos isso. Desde que eu tenha a mesma quantidade de vitórias que você. Tá certo? Let's. Lei Seca tá falando uma coisa aqui importantíssima, hein? Raiders tiveram um bate-papo com o Max Crosby e disseram que não vão trocá-lo. Então, Fazer feito cai o do por terra. Batista. Boa. Eu quero a fonte! Eu quero a fonte! É para arrombar. Lei Seca, eu vou confiar em Lei Seca porque Lei Seca é uma pessoa sensata. Então é isso. Eu acho também, não sei se vocês concordam, que a gente concordou aqui que está muito precoce ainda para o Patriots ser líder ainda nessa divisão. O Buffalo Bills, até que se prove o contrário, é o candidato a ser o campeão, mas não quer dizer que o Patriots não possa beliscar um wild cardzinho ali e se Isso, classifique isso. para os playoffs. Ninguém está dizendo Até pelo isso. que Manopla falou, tabela, né? O calendário E deles veja, é favorável. ele pode até ganhar a divisão. Ninguém aqui tá dizendo, mas assim, eu tô com meu palpite, minha opinião. Eu acho que o Bills não perde a divisão. Também Mas, acho que não. enfim, é palpite. Vamos lembrar que a gente está falando de 5 anos aí que o Bills tem um QB top. 5 anos aí, mais ou menos, que o Bills é mais time do que o New England Patriots. E eu estou falando como conjunto, defesa, ataque, jogo terrestre, wide receivers. Então, assim, vamos lembrar que tem tight ends bons, tem wide receivers bons, tem um cara que Chico ama, que é o irmão daquele doido, rapaz. Não é o nome do irmão daquele doido, número 4 do Bills, que eu esqueci agora o nome dele, rapaz. Sumiu da minha cabeça o número dele. James Cook. O running James back, Cook. Jamie. Então, assim, pelo amor de Deus, isso não quer dizer que ele não vá se classificar. Se não se classificar, vai entrar naquilo que a gente bem. falou. É natural, porque, mais uma vez, não é todo time que tem como é que eu posso dizer, a consistência para manter a temporada toda jogando 100%, pô. Vai perder aqui, vai perder ali, vai perder jogos que você tá botando na sua cabeça agora, Leitinho, que vai ganhar de todo jeito, e aí você vai ver e falou, eita peste, perdi para esse time. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que lembrar que isso é NFL. E antes de a gente passar aí pro próximo assunto, é interessante como funcionam as divisões na NFL, né, velho? Porque tem aí que os Bills venceram os últimos 5 títulos, e antes deles era Patriots. Aí Miami ganhou um ali em 2008, mas depois o Patriots dominou durante muito tempo. Enquanto na minha divisão, 21 anos já, que ninguém ganha de forma consecutiva. Então, Olha, cada divisão funciona de um jeitinho diferente, tem suas características, sua cultura. A NFL é maravilhosa, pô. Eu tô contigo, Chico, Leitinho. a É gente melhor vai tirar os falar. holofotes do Pets mesmo, deixa no Bills, é melhor. Vai que Drake May se É isso machuca aí, pô. e É isso não aí. joga nunca mais, né? Peraí, pô. Vai que, né?